algumas coisas que podem estar te ajudando. Na verdade, a gente faz essas coisas para ajudar um pouquinho a buscar mais. Então a gente pôs 6 pontos aqui e espero que te ajude. O ponto 1 a gente colocou: busque o melhor horário para você. Sim. Eu, por exemplo, eu gosto muito de buscar, de orar e de ler a Bíblia de madrugada. Sabe, é um momento onde eu vejo que tá todo mundo em silêncio, a maioria das pessoas dormindo em casa. Então é um momento onde eu consigo pegar minha Bíblia, meu caderno, meu celular, o computador, o fone de ouvido, ir para um lugar propício e ali eu consigo fluir de forma mais tranquila, de uma forma mais intensa, onde ninguém está me atrapalhando, onde está tudo desligado, onde está tudo silêncio. E ali eu consigo estudar, parece que minha mente está mais ativa, eu sou mais da madrugada, então a minha mente está mais ativa. Não que eu não busque de manhã, de tarde, pelo contrário, mas de madrugada, a partir ali da meia-noite, é minha praia. É um momento onde minha mente está mais ativa. Sou muito da noite. Eu já prefiro de madrugada, de manhã. Então eu prefiro acordar mais cedo, acordar um horário mais cedo, ler, parece que minha mente está mais fresca, eu estou mais descansada. Quando eu leio de madrugada, eu preciso de bastante coisa para me chamar a atenção. Então tudo que eu tiver de marcar texto, de post-it, de suco, para me manter ali prestando atenção acordada, porque eu gosto de dormir à noite. Então eu prefiro de manhã. Então busque o melhor horário para você, de tarde, depois do almoço, busque o melhor horário. Ponto 2. Ouça um louvor que seja propício ao momento. Como assim? De repente você tá no fogo de Jesus e você tá querendo mais e mais, então bota aquele louvor que te joga lá no céu. Mas se você tiver um momento mais quebrantado, né, coloca um louvor que fale ao seu coração, que você chore, né? Sim, exatamente. Eu gosto muito de, quando eu tô sozinho com Deus, eu gosto muito daquela adoração, de um louvor onde eu consigo orar em cima dele. Mas é exatamente isso, busque adoração, é uma ferramenta poderosa, então busca esses louvores específicos, louvores que exaltam o nome de Jesus, né? Porque hoje em dia também tem louvor, nada com nada. Então busque louvores que falam de Jesus, busque louvor de adoração, de louvor a Deus, amém? Sim. Uma coisa que é legal que eu gosto em questão de louvor, às vezes eu colocava o louvor pra orar e eu me perdia. Eu começava a orar, era que eu via, eu tava cantando um louvor já. Então eu me perdia na oração. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar hábito de pegar o louvor em inglês e espanhol. Sim. Então eu criei esse hábito porque mesmo que eu goste do louvor e saiba cantar em inglês, a hora que eu tô orando ali em português, aquilo não me interrompe. Então é algo pra mim, que minha mente não conseguia. E outra coisa também, logo que eu me converti, eu não sabia muito bem como orar. Então eu fazia o quê? Eu colocava os louvores e eu começava a orar de acordo com aquele louvor. Por exemplo, um louvor que eu escutava muito era aquele Não Seremos Abalados, da Nívia Soares. Então eu orava conforme o louvor, tipo, eu confio em Ti, Senhor, e começava a orar o que ela estava cantando. E aquilo me ajudava muito, mais de coração. Sim. Então o próximo é? Ponto 3 é orar em línguas. Esse é demais também, uma ferramenta poderosa que nós também às vezes não sabemos como usar. Orar em línguas é um dom muito importante e ele é um dom acessível para todos. Se você busca, 1 Coríntios 12 diz o quê? Nós devemos buscar com dedicação os melhores dons. E o dom da língua, se você buscar, você alcança. O dom da língua, ela é uma ferramenta incrível para nós crescermos em fé. É um dom espiritual, é o único dom espiritual que serve para mim. Sim, se eu não tenho a interpretação, é um dom que me edifica. Então você pode ser edificado em orar muito em língua. Paulo ele fala que quando estava diante da igreja, ele falava com palavras entendíveis, mas quando ele estava sozinho, ele era o que mais orava em línguas. Então orar em línguas, ele edifica o nosso espírito e você ora coisas que com palavras você não consegue orar. Sabia disso?
Não sei se você já se pegou nesse momento. Em um momento que você vai orar Sim, e você não tem palavras para orar. Você sabe, o Espírito ele está clamando por algo a mais que o seu intelecto não é capaz de orar, de compreender. Verdade. Então você começa a falar em línguas e você começa a orar uma oração muito superior e começa a edificar o seu próprio espírito. Então é muito importante para um crescimento particular, é muito importante para uma vida intensa com Deus. Mas não se sinta menos amado, menos filho por não falar em línguas. Você pode buscar outros dons, tem pessoas que não falam em línguas, isso não é uma regra. Mas se você fala, coloca isso em prática, desenvolva isso Sim, em você. Busca. Ponto 4. Nossa, esse é muito bom, é muito verdade isso. Não leia qualquer coisa. Qualquer coisa eu vou ler a Bíblia aqui de madrugada de manhã e você faz assim, ó. Nossa, eu vou começar a ler aqui Jeremias, qualquer coisa e... Nossa, não entendi nada. Não faça isso. Eu não gosto de ler assim, quero ler, vou ler qualquer coisa. Qualquer coisa no sentido de, eu gosto de pegar, sentar, estudar o que eu tô lendo, eu gosto de esmiuçar o que eu tô lendo. Eu sempre pego ali o Moisés e começo a perguntar um monte de coisa, a gente começa a conversar sobre, para não ficar coisa assim, jogadas ao vento, sabe? Entenda o contexto do livro, entenda o contexto do capítulo que você está lendo, esmiúce, conheça os personagens da Bíblia para você ter mais propriedade naquilo que você está lendo, né? Exatamente, estudar todo um contexto, por que está escrito o que está escrito, entende? Então, busque entender cada livro, cada carta, cada epístola, porque você vai compreender muito mais, você vai aprender muito mais. E uma recomendação de livro para estudar agora durante essa quarentena aí, que ainda temos 15, 12 dias, não sei. O livro Isaías, estude Isaías. Isaías é um livro muito importante, onde aponta muito para Jesus e vai ser importantíssimo para um entendimento total da Bíblia. Em Isaías eu consigo compreender bastante o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque ele aponta para os dois. Sim, verdade. Ponto 5 busque um lugar sozinho ou padrão. Explica aí. Sim, é importante também para a gente criar uma disciplina, termos um lugar específico do lugar de estudo, um lugar de oração, de adoração. Então pegue, não sei, talvez na sua mesa ou no seu quarto. Então todo dia você tem um compromisso de entrar no seu quarto ou na sua mesa de jantar, onde não vai ter ninguém, onde você vai colocar todas as suas coisas ali, um momento de devocional, de devoção. Sim. Eu gosto muito de marcar texto, de post-it. Isso é algo que me ajudou a ler a Bíblia quando eu não gostava de ler a Bíblia, eu tinha muita dificuldade. Eu pegava a Bíblia para ler, tudo tirava minha atenção à minha volta. Então eu precisava de alguma coisa que chamasse atenção, não que eu não estivesse buscando ali. Então se você tem essa dificuldade, busca isso. Pega um marca-texto, pega um papel colorido, porque isso grava na nossa mente, isso chama a nossa atenção e começa ali a esmiuçar. E aí eu tenho esse hábito de toda vez que eu vou ler, eu já pego meu estojo, pego minhas coisas. Isso é um hábito meu, eu venho pra igreja, já trago minhas canetas, eu trago minhas coisas, porque a hora que eu vou estudar eu já sei como manusear a Bíblia. Então guarda essa dica. E a última dica é: busque ouvir a voz de Deus. Sim, exatamente. Um dos nossos defeitos é que às vezes a gente para orar, a gente só quer falar, fala, e parece que a gente só ora para se sentir bem, tô fazendo minha parte, Deus, olha aqui, tô orando. Mas na verdade não, oração é relacionamento com Deus. Então não adianta você parar para orar e só querer falar, pedir, clamar, e não parar para ouvir a voz de Deus. Entende? Não faz sentido, a oração é uma conversa e nós temos o Espírito de Deus para entender e compreender as coisas que são de Deus. Então ele testifica o nosso espírito. Então se você está ali em oração, em espírito, meu irmão, da mesma forma que você fala a Deus através do Espírito, também fala e testifica. Sabe, ontem mesmo eu estava orando a respeito de uma coisa
E logo enquanto eu tava orando, eu gosto de orar com calma, porque eu fico sensível ao que o Espírito Santo vai falar. E senão eu fico falando tanto e o Espírito Santo tá tentando falar e eu tô nem aí, tô apenas com a mente voltada para minha fala. Eu tava orando ali, pedindo, falando a respeito de um assunto particular meu. Enquanto eu estava falando, o Espírito logo testificou outra coisa, que não era exatamente isso. Então logo, opa, então calma lá. Sim. Então faz a tua vontade, Deus. Já senti aqui no meu espírito que a tua voz já não foi de concordância. Então precisamos estar sensíveis a ouvir a voz de Deus, não é? E ouvir a voz de Deus, eu amo falar sobre a voz de Deus. Porque às vezes a voz de Deus, a gente fica esperando aquela voz ecoar no espaço que você estiver orando. Ai meu Deus, o céu se abriu e a voz veio. Cara, existem pessoas que têm essa experiência com Deus, sim, maravilhoso, sobrenatural. Porém, a voz de Deus, ela não se manifesta simplesmente como uma voz audível. Ela se manifesta aqui dentro, no interior. Ela se manifesta em um abraço. Ela se manifesta em um arrepio que você sente que, cara, que é algo bom que vem ali de dentro. Ela se manifesta através de um louvor, às vezes que você está ouvindo e de repente Deus começa a falar com você através daquele louvor. Ela se manifesta de várias formas sobrenaturais. Sabe algo que Jesus tem falado muito comigo durante essa quarentena? Eu estava até compartilhando com Moisés esses dias as lives de madrugada. Eu entrei numa live e eram 2 meninos, eu até compartilhei no grupo da igreja, dos jovens, 2 meninos simples, tocando um violãozinho. Jesus, foi sobrenatural a presença de Deus ali. E ali eu chorava que nem criança, sabe? Eu chorava com a presença de Deus e ali eles tocando e cantando, eu ouvia Deus falar comigo no meu espírito, sabe? Então, Deus, eu creio que está se movendo e falando de diversas formas durante esse tempo que a gente tem passado. Então, seja sensível a todas as formas. Enquanto você for jantar, enquanto você for tomar banho, enquanto você for levantar, tudo que você for fazer, faça esperando ouvir algo dele, faça esperando sentir algo dele, porque eu tenho certeza que a gente vai sair dessa quarentena totalmente mudado e transformado, não é? Então é isso, são essas dicas, né? Amém. Exatamente. Então, a partir de hoje já começa a praticar, já pega a sua Bíblia. Se o seu horário for agora de noite, já pega, começa a ler, começa a orar. Exatamente. E bora pra cima, amém? Fica com Deus, tchau!